último capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16. É um texto bem conhecido. Fala assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos parar aqui. Depois nós continuaremos lendo. Vamos pedir ao Senhor que, assim como Ele falou comigo, Ele fale com você nesta noite. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra será ministrada agora, será pregada. Senhor, que este Espírito que testifica, Deus, da Tua presença, possa realmente ser revelado neste dia a cada um que aqui está nesta noite. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos um fato bem conhecido de todos nós cristãos, que é a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão, a sua subida aos céus. E aqui, irmãos, o Senhor me revelou 3 aspectos que o Senhor Jesus quer trabalhar conosco, com a nossa vida. E o primeiro aspecto, nesses 3 aspectos, ou 3 lados da nossa vida, que o Senhor Jesus quer trabalhar conosco, quer nos ensinar, são 3. Primeiro, o lado emocional nosso. Segundo, o lado humano, o nosso caráter, a nossa personalidade. Terceiro lado, ou terceiro aspecto, o lado espiritual. E aqui, do verso 1 ao verso 8, o Senhor Jesus está trabalhando o lado emocional. Aqui nós vemos que essas pessoas, essas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas estavam, não só elas, mas também os discípulos de Jesus, aqueles que creram, acreditaram em Jesus como o Filho de Deus, o prometido de Deus. Essas pessoas, com a morte de Jesus, essas pessoas ficaram emocionalmente abaladas. E quando a gente começa a pensar em nós, quando a gente começa a ver os nossos problemas, as nossas perdas, a nossa emoção também fica abalada. Aqui, eles tinham acabado de perder o seu mestre. Aqui, eles tinham acabado de sofrer uma perda, não só uma perda física, uma perda da pessoa, né? de separação daquela pessoa, mas também uma perda da sua esperança. E será que não tem sido assim também conosco? Porque nós muitas vezes sofremos perdas em todos os sentidos.
a gente tinha, esse projeto por algum motivo não foi realizado, e aí a gente fica amuado, fica triste, fica desesperançoso. Essas pessoas aqui tinham sofrido uma perda. O seu mestre, aqueles que eles achavam que estariam com eles ali na batalha física até, este mestre morreu. Jesus morreu. E eles estavam emocionalmente abalados por este problema, por esta perda, pelo medo. Eles estavam emocionalmente abalados pelo medo. Por quê? Porque eles estavam com medo também de serem presos, de serem mortos. Tanto é que eles se fechavam nas casas com medo de serem apanhados. Os discípulos se fecharam após a morte de Jesus, ficaram quietos, presos dentro de casa, com medo. A emoção, quando a gente está com a emoção abalada, a gente fica inseguro. A gente fica com medo de agir, com medo de falar e não ser entendido. Eles estavam com medo de não ser entendidos. Tanto é que quando Jesus é levado, preso, aí alguns discípulos começam a seguir os passos de Jesus. E aí chegam as pessoas e falam: ah, você é um deles. Chega para, acho que para Pedro, não é? Você é um deles. E ele com medo: não sou não. A emoção estava abalada. A emoção dessas pessoas estavam abaladas, e o medo faz a gente não enxergar o agir de Deus. Quando a nossa emoção está abalada, quando a gente se sente inseguro, incapaz, muitas vezes a gente acha que Deus está agindo, que Deus não está falando, que Deus não está fazendo, e a gente não começa a enxergar o agir de Deus, a presença de Deus ali. A gente não ouve Deus falando. É interessante porque essas mulheres, primeira coisa, elas estavam preocupadas em embalsamar o corpo de Jesus. Às vezes nós ficamos preocupados com pouca coisa. Isso aqui era de menos. E aquela pedra enorme que foi colocada tampando o sepulcro, para elas era um grande problema. Para essas mulheres, aquela pedra se tornou um grande problema. Tanto é que elas começam a falar que quem vai tirar aquela pedra para nós? Quem vai remover aquela grande pedra que está tampando ali o corpo? Como que nós vamos fazer para ir lá e derramar o perfume no corpo do nosso mestre? Para elas aquela pedra era enorme, era um problema enorme, mas era de menos. E às vezes pequenas coisas se tornam problemas enormes. E aí esses problemas, a gente não começa a enxergar o agir de Deus, a gente não começa a ver que Deus está presente, que Deus está falando conosco, que Deus está usando aqueles que estão ao nosso redor para falar conosco, para nos orientar. A gente não começa a enxergar porque a gente começa a ver um problema muito grande. A gente começa a perceber que o problema é maior do que o nosso Deus. Para elas essa pedra era grande, era um problema enorme. Será que tem algo assim acontecendo com você? Algum problema? Algum sofrimento? Alguma enfermidade? Algum problema que você acha que é tão grande, você não está conseguindo enxergar uma solução, e você acha que Deus não está agindo, você acha que Deus não está te escutando, você acha que Deus não está no controle da situação, e aí você começa a ficar com medo, você não começa a ver o problema como algo grande demais, sem possibilidades de Deus agir. E é interessante que elas começam, aí elas veem que a pedra já foi removida.
elas aquela pedra era um problema enorme. Mas elas chegam ali e veem que a pedra foi removida. E aí elas entram e depara-se com um anjo. Depara-se com alguém que está ali e começa a falar para elas de Jesus, do seu mestre. Mas é interessante que aqui no verso 5 a seguir fala: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Às vezes, a gente está tão emocionalmente abalado que o temor, o medo toma conta e a gente não vê que Deus está presente naquela situação. Elas não conseguiram enxergar aqui esse anjo como a presença de Deus ali com elas. E é interessante que ele continua dizendo: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vê o lugar onde eles colocaram. E aí ele dá uma ordem para elas: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. O anjo deu uma ordem. O anjo falou: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vai e fala para os outros que ele ressuscitou. Às vezes nós não acreditamos na promessa, quando a promessa se cumpre na nossa vida. Quando Deus dá uma promessa para nós, irmãos, a gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar preocupado, porque no tempo certo, no tempo de Deus, isso se cumprirá. Deus é Deus de promessa e é Deus que cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa. Não precisamos ficar preocupados. Não precisamos ficar emocionalmente abalados. Deus quer tratar a nossa emoção, que muitas vezes se frustra diante das circunstâncias que nos rodeiam, diante dos problemas que nos cercam. Deus quer tratar, Jesus quer tratar o nosso lado emocional que está abalado, que está abatido, que está precisando ser renovado, ser restaurado. Mas Ele só vai agir, queridos, quando a gente realmente mostrar para Ele, abrir o nosso coração e falar: Senhor, então eis-me aqui, então vem e renova em mim, e começar a acreditar que realmente Deus está presente, está no controle da situação, que Ele vai adiante. Não foi isso que o anjo falou para elas? Olha, vai lá, fala para os discípulos que a promessa que Ele falou, que Ele ressuscitaria no terceiro dia, se cumpriu. Vai lá e fala para os discípulos que Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele vai adiante de vós, e vocês o vereis lá na Galileia. Jesus está diante de nós, meu Deus. Jesus está diante dos nossos problemas. Jesus está diante da situação que nós estamos enfrentando, que aos nossos olhos é impossível de ser resolvido, mas a palavra de Deus garante: Ele vai adiante de nós. Amém. Ele vai adiante dos nossos problemas. Ele está diante do seu problema. Ele está diante de você, meus queridos. Ele não te deixou, Ele não te deixará, diz a palavra, jamais. Aleluia. Ele está adiante, Ele vai adiante, e Ele cumpre com as suas promessas, Ele cumpre com a sua palavra. E se a sua palavra nos garante a vitória em todas as coisas, como nós lemos no Salmo 34, se Ele nos garante a vitória, então por que às vezes a gente fica chué, fica triste, fica desanimado, fica aí reclamando da vida, murmurando, não acreditando? Essas irmãs aqui, a princípio, não acreditaram.
não acreditaram. Duvidaram. Será que nós também, às vezes, não duvidamos? Que Deus está no controle? Que Deus está diante de nós? Que no tempo certo Deus cumpre com a sua palavra, com o que prometeu a nós? Essas irmãs aqui duvidaram a princípio, e a palavra de Deus fala que elas ficaram com medo, ficaram aterrorizadas. Talvez elas pensaram assim, eles não vão acreditar em nós. Ou talvez elas ficaram assim, meu Deus, se eu falar, eu posso ser presa, eu posso ser morta. E aí o texto no verso 8 fala, saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. O anjo falou, vai e fala. Mas elas ficaram com medo. E não falaram, se esconderam. Será que às vezes nós também não nos escondemos nos nossos medos? Será que às vezes nós também não nos fechamos dentro de nós mesmos? E nós escondemos aquilo que está causando aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, por medo que às vezes as pessoas não vão nos entender, não vão compreender aquilo que estamos passando, vão nos taxar de talvez não espirituais, vão nos maldizer, vão falar que a gente não tem fé, que a gente não está confiando. Será que às vezes a gente também não se fecha com medo do que os outros vão pensar de nós? O que será que Deus pensa? Não é o mais importante? Mas às vezes a gente age ao contrário. O que será que o irmão está pensando de mim? O que será que o pastor não vai pensar de mim? O que será que o supervisor não vai pensar de mim? O que será que o meu filho não vai pensar de mim? O que será que a minha esposa não vai pensar de mim? O que será que o meu pai, que a minha mãe não vai pensar de mim? Mas a pergunta tem que ser, o que será que Deus está pensando de mim? O que será que Deus está pensando de mim? E não o que as pessoas estão pensando, mas o que Deus vai pensar, o que Deus está pensando, o que Deus quer tratar, queridos. Muitas vezes nós estamos aí abatidos, abalados emocionalmente, porque nós não deixamos Jesus Cristo tratar das nossas emoções, porque nós ficamos com medo e nós nos fechamos dentro de nós mesmos, dentro do nosso problema, e não revelamos ao pastor, que é o anjo do Senhor na igreja, para nos conduzir, para nos aconselhar, para orar conosco. E nos fechamos. Assim essas mulheres também se fecharam. Mas saiba que Jesus quer tratar sim o nosso lado emocional, os nossos sentimentos, e Ele vai usar situações que nos rodeiam, Ele vai usar pessoas que nos rodeiam para se revelar a nós, queridos. Assim como Ele usou esse anjo para se revelar a essas mulheres, Jesus usa pessoas para se revelar a nós, pessoas que a gente conhece, pessoas que estão ao nosso redor, para nos orientar, para nos ensinar, para nos moldar. Jesus está trabalhando com as nossas emoções, mas é preciso a gente não ter medo e a gente realmente confiar. Confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Do verso 9 ao verso 14, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual é expelida 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles
eles não deram crédito. Aqui eu vejo o lado humano do qual Jesus quer trabalhar conosco, o nosso caráter. O nosso caráter. Primeira coisa que eu vejo aqui é que ele apareceu a uma mulher, uma ex-prostituta, e é interessante que o texto fala que ele expulsou dessa mulher 7 demônios. Olha só, 3 agravantes para aquela época. Primeiro, as mulheres eram zero à esquerda. As mulheres não se contavam, quando tinha o censo, não se contava as mulheres, não se contava as crianças. A mulher era ninguém naquela época. Primeiro fato, né? Segundo, uma ex-prostituta. Uma pessoa que foi considerada à margem da sociedade. Uma pessoa que não tinha consideração de ninguém, porque era uma ex-prostituta. Terceiro, uma pessoa que foi endemoniada. Era endemoniada. 7 demônios viviam em Maria Madalena. 3 agravantes. E aí, o Senhor Jesus aparece primeiro para essa pessoa, para essa mulher. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Sabe o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? Primeiro, ele não faz acepção de pessoas. Para ele, todos são almas que precisam ser resgatadas. São pessoas, são seres humanos que precisam de atenção, que precisam de ajuda. Em segundo lugar, irmãos, eu vejo aqui a prepotência desses discípulos de Jesus. Será que nós também, às vezes, não agimos assim com prepotência, com orgulho? O tal do orgulho santo? Existe orgulho santo, irmão? Misericórdia, não existe. Orgulho é orgulho. Existe um ditado aí que fala, é um orgulho santo, é inveja santa. Que isso? Está repreendido em nome de Jesus, porque orgulho é orgulho, inveja é inveja. E é pecado. Não existe orgulho santo, inveja santa, não. Tudo isso é pecado. E precisa ser retirado do meio da igreja, do meio do povo de Deus. Então, irmãos, a prepotência, eles menosprezaram essa mulher. Eles não acreditaram. Certamente, né? E, uai, que isso? Jesus vai aparecer para uma mulher e de uma ex-prostituta? Aquela que ele expulsou 7 demônios? Por que ele vai aparecer para ela e não para nós, que andamos com ele, que caminhamos com ele? Olha a prepotência dos discípulos. Olha o orgulho deles. Será que nós também fazemos isso? Não, mas espera aí, olha, eu tenho conhecimento, eu tenho tantos anos de fé, eu tenho um título, eu tenho um cargo. Mas será que Deus vai falar logo com aquele irmãozinho lá, que não tem cargo nenhum na igreja, que não tem nada? Será que Deus se revelou a ele? Será que Deus está falando com ele, mas não está falando comigo? Mas Deus é muito santo. Eu tenho 20, 30, 40, 50 anos de fé. Isso é prepotência, irmãos. Isso é orgulho, irmãos. Isso tem que ser banido, irmãos, do nosso meio. Nós não somos melhores uns do que os outros, não. Eu já preguei sobre isso aqui, queridos. Todos nós, diante de Deus, somos iguais perante Deus. A diferença é que Deus trabalha de um jeito, numa área, em outra área, porque nós somos um corpo, como o corpo somos membros, como membro cada um tem uma função. Mas nós não somos mais, porque estamos uns aqui na frente, né, com algum cargo, com alguma posição, com algum título. Nós não somos mais. Nós não podemos pensar assim, nós não podemos ser assim. Jesus está tratando com seus discípulos na área humana, no seu caráter, de
provavelmente esses dois discípulos aqui, que Jesus logo em seguida, porque Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, e ela vai lá e conta para os discípulos: ó, o mestre está vivo. E eles não acreditam, não dão crédito para ela, menosprezaram ela, duvidaram dela, se acharam mais santos do que ela, porque Jesus apareceu para ela e não para eles. Por isso eles duvidaram. Depois Jesus fala: eu vou testar eles de novo. Aparece para dois discípulos que provavelmente eram, porque Jesus tinha muitos seguidores, não só os 11, não só os apóstolos, mas tinha vários seguidores, vários discípulos de Jesus. Provavelmente apareceu para um esses dois discípulos mais distantes, que não eram os 11 que andavam com ele. E aí os dois, aqui o texto não fala, mas é aqueles dois que estão a caminho de Emaús. São aqueles dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Jesus começa a andar com eles, se revela a eles. A princípio eles não acreditam, mas depois eles vêm acreditar. E eles vão até os discípulos, até os apóstolos, e falam: olha, o mestre ressuscitou. E eles novamente menosprezam, não dão crédito a ele. Mais uma vez são cheios de si, talvez se julgando superiores espiritualmente, mais espirituais do que esses dois discípulos. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, para nós não julgarmos sermos mais espirituais uns do que os outros. Nós temos que ter esse cuidado. Jesus quer trabalhar esse lado humano, nosso caráter, usando pessoas que estão ao nosso redor, que os nossos olhos talvez pareçam pessoas de pouco conhecimento, pessoas, né? Mas Deus está usando a todos. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito, homens, mulheres, crianças, idosos, todos irmãos, todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus, todos poderiam profetizar, falar em línguas. E por que isso não está acontecendo na igreja? É preciso acontecer isso na igreja. Sabe por quê? Porque uns se julgam mais superiores, porque uns se julgam arrogantes, porque uns se julgam melhores do que os outros. E aí o Espírito de Deus não age. Aí o Espírito de Deus não age, mas Jesus está trabalhando o caráter, o nosso caráter, o caráter cristão, o caráter daqueles que vão subir com Ele para a glória. É preciso nós realmente nos rendermos e vivermos na dependência do Espírito Santo de Deus, irmãos, e dizermos: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, tire de nós toda arrogância, tire de nós toda prepotência, tire, Senhor, de nós todo o orgulho. Tira, Senhor, toda a inveja. Tira, Senhor, todo o ciúme, Senhor. Tira de nós aquilo que não te pertence, aquilo que não te agrada, Senhor. Tira de nós, Senhor. Talvez nós não estejamos entendendo o agir de Deus, colocando pessoas ao nosso redor para nos ensinar, para falar conosco, para moldar o nosso caráter, e a gente não está conseguindo enxergar, e a gente não está dando crédito para essas pessoas, assim como os apóstolos não deram crédito para essa mulher, não deram crédito para esses dois discípulos. Eles não deram crédito, eles não acreditaram. Será que não está acontecendo isso comigo e com você? Será que nós não estamos conseguindo enxergar o agir de Deus, que Deus está nos ensinando, que Jesus quer trabalhar no nosso caráter como um caráter de um verdadeiro cristão? E nós não estamos dando crédito, sabe? Venho à igreja, eu ouço a mensagem entra aqui e sai por aqui, e eu entro e saio do mesmo jeito, e todo dia eu estou do mesmo jeito, e eu não dê transformação em mim, porque eu não estou dando crédito à palavra de Deus. Eu não estou dando crédito ao agir de Deus na minha vida. Jesus está usando pessoas para ministrar na minha vida. Jesus está usando mensagens, pregações, orações. E eu não estou dando crédito, eu não estou acreditando que é Jesus que está falando comigo. Será que não está acontecendo isso? E a gente fica ali preso no nosso meio.
nós ficamos ali presos na nossa incredulidade, nós ficamos ali sempre do mesmo jeito, e cada dia pior até, porque nós não estamos dando crédito para aqueles que Jesus está usando para falar conosco, para a gente ter uma transformação de caráter, de vida. Nós não somos melhores do que ninguém, e nós precisamos aprender isso. Amém. Do verso 15 ao verso 20, lado espiritual, ele começa a dizer, aliás, do 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É a palavra de Deus, irmãos. É o próprio Senhor Jesus se manifestando a nós, querendo trabalhar o nosso lado espiritual. E o nosso lado espiritual que tem a ver com fé, tem a ver com obediência à palavra de Deus. E a primeira coisa que Jesus fala para trabalhar o nosso lado espiritual, a nossa fé, é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Ele não fala assim: olha, primeiro você fica voado lá na sua casa com seus problemas, depois que seus problemas resolverem, você vai. Ele não fala isso. Ele fala: ide, prega o meu evangelho a todos, a qualquer tempo, a todo tempo. Prega o meu evangelho, obedeça o meu ide. Não importa a quem temos que pregar, irmãos. Não podemos somente ter um algo, vou pregar só para essa pessoa. Não, a todo momento que você se vê diante de uma vida, diante de uma situação, diante de um parente, no seu trabalho, na sua casa, com os vizinhos, a todo tempo, pregue o evangelho. É uma obediência à palavra de Deus para nós. Jesus quer trabalhar o lado espiritual usando a nossa fé. E a nossa fé tem a ver com a nossa obediência à sua palavra. Porque se nós formos obedientes à palavra de Jesus, a nossa fé vai aumentar. E Jesus vai nos recompensar. Porque nós estamos sendo obedientes. E a resposta dessa obediência são os sinais. A resposta dessa obediência a Deus, quando nós obedecemos o ide de Jesus e pregamos a palavra, os sinais começam a acontecer. Quando nós deixamos o nosso comodismo, o nosso individualismo, o nosso achismo, eu acho que esse está bom. Eu acho que eu indo só uma vez na igreja por semana está bom. Eu acho que eu vou pregar só para fulano de tal, porque eu já o conheço. Quando nós deixamos de lado isso, irmãos, e obedecemos o ide de Jesus, os sinais começam a acontecer, porque é promessa do Senhor para aqueles que creem, para aqueles que obedecem. A nossa fé vai ficar mais forte se nós formos obedientes à palavra de Deus. Porque assim nós começaremos a ver o agir de Deus através de nós nas vidas, na transformação do nosso caráter, na transformação de vidas, de caráter que precisam ser mudados, de personalidade que precisam ser mudados. Se nós queremos uma fé mais forte, se nós queremos ver resultados, se
Se nós queremos ver os sinais de Deus, e esses sinais podem ser tanto sobrenaturais como naturais. Como eu já disse aqui, agora há pouco, antes da pregação, Deus usa sinais também naturais para nós sermos abençoados por Ele. Os médicos, os remédios, as cirurgias, os exames que cada vez melhoram mais, porque a tecnologia vai avançando e vão surgindo novos tipos de exames, novos aparelhos que vêm para nos abençoar. E nós não damos créditos a isso. Ah, não, isso é coisa do diabo. Irmãos, misericórdia, você sabe que tem líderes, tem pastores que pregam isso? Prega que a gente tem que determinar. Eu não estou doente não, eu já determinei. Sai. Mas espera aí. E se Deus está tratando conosco, o nosso caráter? Deus está tratando com a nossa paciência? Deus está tratando conosco, querendo nos fazer esperar, através de um medicamento, o resultado para aquela cura? A gente não pode enxergar só o diabo agindo, não, irmãos. A gente não pode enxergar só coisas sobrenaturais, não. Nós temos que enxergar também os sinais naturais, que Deus está ali, que Deus está no controle, que Deus vai nos abençoar através daquele tratamento, através daquele medicamento, através daquele médico. Nós temos que acreditar nos sinais naturais. E, consequentemente, se a nossa fé está forte, porque nós estamos obedecendo o ID de Jesus, consequentemente, naturalmente, os sinais vão nos seguir. Os sinais vão aparecer, irmãos. Os sinais vão acontecer, irmãos. Se eu sou uma pessoa obediente a Deus, irmãos, os sinais vão acontecer na minha vida. Os sinais vão acontecer aonde eu impor as minhas mãos. Os sinais vão acontecer. Mas é preciso obedecer em primeiro lugar. É preciso que eu não pense só em mim, só no meu problema. É preciso que eu enxergue além do meu problema. É preciso que eu veja em primeiro lugar o reino de Deus. Não é assim que diz lá em Mateus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É promessa do Senhor. Mas primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. E o reino de Deus é salvar almas, é ir e pregar o evangelho a todos. Não é ficar com o evangelho só para mim, não. Nós estamos iniciando aí um projeto, o projeto Casa de Paz. Esse projeto é para ir nas casas de descrentes e abençoar aquela casa, e abençoar aquela família, e sermos bênçãos, e sermos luz para essas famílias, e através de nós, do nosso ID até elas virem a Jesus, elas conhecerem Jesus. Mas é preciso nós irmos, é preciso ir, é preciso pregar. Não basta apenas eu ficar para mim, e eu ficar somente com os meus problemas, voltado somente para os meus problemas. Eu preciso enxergar o reino de Deus, eu ver os problemas dos outros, e eu mostrar o caminho do evangelho da paz, do evangelho do amor, do evangelho da libertação, do evangelho da salvação. Eu preciso mostrar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus santifica, que Jesus realmente tem poder para curar, mas também, se Ele quiser, Ele vai usar os médicos e os remédios também para abençoar e para curar. Não só ficar pregando sinais sobrenaturais, mas pregar também os sinais naturais, porque atrás dos sinais naturais, Deus também está agindo a nosso favor. Nós temos que deixar o medo, nós temos que deixar o egoísmo de lado, nós temos que confiar na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos garante sinais, que esses sinais existem, que eles vão estar
Eles vão seguir aqueles que creem. Não é assim que nós acabamos de ler a palavra, aqui no verso 20, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O problema nosso, irmãos, é que só acreditamos na presença de Deus, no poder de Deus com sinais sobrenaturais. Esse é o problema de muitos na igreja. Só acredite se tiver um sinal sobrenatural, um poder sobrenatural. Mas Deus está falando aqui que se nós pregarmos, os sinais vão aparecer. Se nós formos obedientes, os sinais vão aparecer. Deus quer trabalhar o nosso lado espiritual, usando também os sinais naturais. Diversas situações que nos rodeiam, problemas familiares, brigas, separações. Quanto nós temos visto isso nos últimos tempos? Violência, morte, assassinato, marido querendo matar a esposa, esfaqueando a esposa, tirando a esposa matando o marido, filhos matando o pai. Irmãos, quanta violência, quantos problemas. Deus está usando as situações que nos rodeiam para que a gente não pense só em nós mesmos, mas que a gente venha gerar em nós uma fé inabalável, obedecendo a sua palavra. E assim os sinais vão cada dia mais aparecendo, irmão. Como que a gente quer ver sinais se a gente não está sendo obediente? Se a gente não está pregando a palavra, se a gente está pensando só em nós mesmos, se a gente está pensando só no nosso eu, no nosso problema, no nosso mundo, assim os sinais não vão aparecer. É preciso que a gente dedique mais à obediência a Deus. Acredite, confie que Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas. A obediência a Deus, a obediência ao ID de Jesus gera fé. E a fé gera sinais. E esses sinais, eles geram em nós cada vez mais amor. Gera cada vez mais em nós esperança. Esses sinais que podem ser sobrenaturais, sim, porque Deus tem o poder de todas as coisas. Se Ele falar, monte, sai daqui e vai para ali, Ele tem esse poder. Ele tem poder, Ele é Deus. Mas muitas vezes nós só queremos enxergar os sinais sobrenaturais de Deus. E Deus está mostrando, Deus está usando pessoas ao nosso redor para nos abençoar, para fazer a gente mudar de pensamento, mudar de atitude. Deus está usando o pastor para pregar a palavra de mudança, de transformação de vida, de caráter. E às vezes a gente não está dando crédito. Mas eu preciso do agir sobrenatural de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. E Deus está falando, irmão. Eu preciso que Deus fale comigo. E Deus está falando. E aí a gente não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque tem que ter algo sobrenatural. Tem que acontecer algo sobrenatural. Mas Deus age nas coisas naturais, no nosso dia a dia. Nós precisamos acreditar nisso. Aqui, nessa situação, Deus agiu de forma natural ali. Teve algo sobrenatural, sim, o anjo ali, teve, mas Deus também usou coisas naturais. Usou as pessoas, usou Maria Madalena, usou os 2 discípulos, usou as 3 aqui. Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, a outra. Usou para falar com os discípulos, mas eles não acreditaram. É preciso nós pedirmos a Deus cada dia mais: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais, abra os meus olhos espirituais, me dê discernimento para me enxergar que em todas as coisas o Senhor está falando, em todas as coisas o Senhor está no controle, o Senhor está me mostrando, o Senhor está me dirigindo. Amém? Vamos orar ao Senhor, querido Deus.
A tua palavra foi pregada, Senhor. E eu creio sim, ó Deus, que o Senhor se revelou através dessa palavra. Ó Deus, a minha e a tua igreja. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Me ajuda, ó Deus, ajuda a tua igreja, Senhor, a vivenciar a tua palavra cada dia mais, a sermos obedientes ao ídolo do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda a enxergar, ó Deus, que o Senhor está presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ó Pai, que nós não viemos desprezar, ó Deus, a tua palavra, Senhor, que nós não viemos desprezar, ó Deus, a tua presença, ó Deus, perto de nós, através de uma situação, através de alguém que está falando, que está orientando, que está ensinando, ó Pai, e nós não estamos conseguindo enxergar, porque nós estamos ali presos nos nossos próprios problemas, no nosso eu, no nosso egoísmo. Senhor, nos ajude, Senhor, a obedecer